Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje com mais um BordaCast, o podcast mais subversivo da comunidade psicanalítica, e o tema da vez é a topologia. Lembrando que esse é o último podcast da nossa temporada, então a gente escolheu esse tema por ser um tema importante, um tema que tem sido pedido. Eu sou a Priscila, estou falando de Salvador, Bahia. E vou convidar agora para se juntar a gente, Augusto, falando diretamente do Rio de Janeiro. Oi, pessoal. Augusto Vaz de Melo. Agora Bruno Oliveira, falando de Salvador, Bahia. Olá, pessoal. E o Jefferson Wayne, falando diretamente de Fortaleza, Ceará. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos juntos, começar mais esse podcast. A gente vai começar agora com o Augusto, fazendo uma introdução sobre a topologia, como é que ela surge, como é que isso chega para o ensino de Lacan. Bom, para começar essa conversa, queria propor uma espécie de ponto de partida para que a gente possa se entender um pouco melhor com relação a isso, que é pensar e levar até as últimas consequências a proposta do Lacan com relação a fazer da ciência, essa que a gente às vezes não consegue falar um pouco sobre ela, mas fazer da ciência condição para a psicanálise. E por que isso é importante para a gente começar uma conversa sobre topologia? Né? É da relação direta, né, da psicanálise com a ciência que a gente extrai, né, esse sujeito sobre o qual a gente opera. Isso está dito com todas as letras no trabalho sobre a ciência e a verdade. Então, esse sujeito sobre o qual a gente opera é alguma coisa relativo a nada mais, nada menos do que uma introdução no campo, enfim, humano, no campo, enfim, da realidade, das coisas como a gente pensa, de uma nova maneira de pensar o mundo. Então, é do Alexandre Koiré que o Lacan tira essa ideia de que, de alguma forma, para que se pudesse ter uma revolução chamada científica, foi necessário uma ruptura, um corte, uma destituição da maneira como a gente entende as coisas, uma desestruturação radical da nossa forma de entender a realidade. Né? Precisou se passar de um registro do sensível, né, do registro da observação, para um outro registro. Ou seja, a ciência é justamente isso que surge quando se investiga a fundo nossos fundamentos e nossa maneira de compreender as coisas. Quando dessa investigação a fundo sobre os nossos fundamentos, esses fundamentos são colocados em xeque. Então, colocar em xeque nossos fundamentos é perguntar-se pela sua praticidade, pela sua relação, e é por isso que, digamos, o físico mais importante aí desse momento, dessa virada, é Galileu, que vai propor, então, dado que os fundamentos para a gente poder fundamentar nosso conhecimento eles são outros, ele vai poder então apoiar a sua, digamos, a sua empreitada de pensar a realidade em outros fundamentos que, no caso, são as matemáticas. Então, o universo é escrito em letras matemáticas, é a proposta fundamental desse momento da Revolução Científica, desse momento que começa com Galileu e culmina com Newton, esse momento tão importante que fez um frio na barriga de Kant, esse momento que, junto com o cogito cartesiano, levou a gente a repensar a nossa maneira de se entender, de encarar o ser, nas palavras do próprio Koiré, nossa maneira de demolir o senso comum para poder colocar no lugar disso o rigor de uma escrita e de uma linguagem matemática. Então esse é o ponto com o qual Lacan começa tudo. Né? Vocês vão ver que ao longo de todos os seminários do Lacan há uma discussão insistente, interminável com a ciência e com as matemáticas. Vocês podem abrir todos os seminários, qualquer seminário de Lacan, sei lá, de 2 em 2 páginas tem uma referência quase que direta e absoluta a algum campo das matemáticas. E como nosso esforço aqui é de pensar a topologia, que é precisamente um campo muito importante das matemáticas, não pode ser alheio ao nosso pensamento aqui o fato de que, com isso que o Lacan estava se debatendo, né, com essa, digamos,
com isso que surge num determinado momento e que produz uma ruptura entre um mundo que vinha antes para um mundo depois, né? Um mundo fechado para um universo infinito, para usar também as palavras do Corrêa. Então, a topologia, para dar um rápido parâmetro do que a gente está pensando aqui, a topologia surge num determinado momento em que há uma total revolução, uma total ruptura da maneira como se entende a matemática, em que antigos axiomas, antigos fundamentos da própria matemática e da geometria são colocados em xeque, né? Nós tínhamos uma matemática que era dominada e controlada e articulada em razão de postulados que vinham desde Euclides. E, digamos, só em um determinado momento, isso foi com tudo isso que se girou em torno dessa ciência e dessa revolução de pensamento e dessa nova maneira de encarar o ser, só a partir dessa revolução que foi possível, inclusive, demolir antigos axiomas, antigos fundamentos, para poder então colocar outros no caminho. Eu quero dizer que se antes nós tínhamos referência absoluta a uma geometria que controla nosso pensamento, que articula nosso pensamento em razão do plano, bom, a partir da topologia e dessas várias ramos da topologia, a gente pode pensar a curva, né, a compacidade, as tramas, os laços, enfim. Há uma relação direta entre alguma coisa que se produz no mundo e as mudanças que são propiciadas dentro do campo da ciência, dentro do campo da matemática, dentro do campo da física e, logo, portanto, né, uma relação direta disso tudo com o que talvez o Lacan tentou propor aí pra gente. E aí eu quero só, para passar logo a bola, eu quero só indicar um ponto muito central pra gente, é que, bom, nós temos uma dificuldade muito grande com essa noção de topologia. Por quê? Né? Porque a topologia é a maneira pela qual o Lacan supõe que nós podemos sair de um imperativo dogmático do imaginário, de um imperativo radical do senso comum. Uhum. É a maneira de pensar o espaço e as relações fora de uma espécie de articulação dogmática do entendimento. Né? É a maneira de pensar relações, espaço e, digamos, formas para além de alguma coisa que nós chamamos aqui entre nós de imaginário, mas para além do senso comum. Algo que exija repensar a dimensão, as três dimensões, para além das três dimensões, né? Ou seja, superfícies com 2 dimensões, com 4 dimensões, com 1 dimensão. É a topologia que vai poder, digamos, nos libertar um pouco desse pensamento. Então a topologia, antes de mais nada, é o caminho pelo qual o Lacan tenta introduzir a relação do sujeito com a verdade, com o saber, com a linguagem, na medida em que ele pode colocar para a gente que essa relação ela não depende necessariamente de uma coordenada tal qual essa que a gente sempre se referenciou. A tese ainda mais forte que é dizer que a linguagem produz furos, que a linguagem se articula tal qual a topologia. Isso a gente vai entrar com mais detalhes por aqui. Uhum. Então, depois eu retomo, porque eu acho que esse é um ponto importante, que é a necessidade de se pensar essa passagem da geometria para a topologia. Isso a gente vai tentar formular com mais cuidado, mas eu queria ficar por aqui para a gente ouvir mais nossos colegas. Uhum. É muito importante isso que você traz, né, Augusto? Como é que foi essa construção, todas essas mudanças no campo da ciência, das matemáticas, como é que o Lacan ele se apoia nisso para fazer essa formalização, né, do ensino dele, e como é que, até no próprio seminário do saber do psicanalista, né, você estava falando e eu estava me lembrando aqui em relação a essa questão do saber, em que ele está falando dos equívocos de pensar alguns caminhos, né, como sintoma, e ele traz essa incompreensão da leitura de Lacan, depois ele traz a incompreensão das matemáticas, e que não é bem por aí, que a gente precisa se debruçar para poder entender o que ele está propondo com isso, né. Então, a topologia, né, ele vai nesse ramo das matemáticas, e a gente sabe que tem várias topologias, e é interessante a gente lembrar a etimologia, né, que é um tratado sobre a situação.
Então, a topologia vai estudar esses invariantes topológicos, né, qualitativos, não são métricos, você estava comentando um pouco disso, então a gente vai se haver aí com essas propriedades como a vizinhança, como limite, como continuidade. E ele vai recorrer a essas figuras de superfície, né, como os espaços topológicos. Acho que tem algumas distinções desse campo da geometria que você estava comentando, que eu acho que a gente vai poder comentar melhor também, que são importantes da gente fazer, né? Essa distinção entre geometria euclidiana, não euclidiana, como é que essa geometria euclidiana tinha a ver com a forma, com o tamanho, né, de simétrica, a gente pensar que todo segmento e ângulo pode ser medido, e como que isso vai se distinguindo, né, desse outro modelo que a gente está falando aqui. Tem uma referência que eu acho muito boa, né, como introdutória para a gente ver essa noção de topologia, que parte do livro do Alfredo Einstein, que é o grafo do desejo. E aí ele vai elencar, são 5 dimensões para a gente poder conceber esse RSI, né, dessa forma de topologia, que são importantes, se a gente não deixar isso de fora. Mas antes de entrar nisso, eu queria só comentar também o que você falou em relação a esse engodo do imaginário, né? Porque eu acho que isso é muito preciso, assim, de que enquanto falante, não se pode evitar de cair nessa confusão do significado com o significante, das suas implicações. E aí o Alfredo, nesse livro, ele traz, né, dessa questão algébrica, como a álgebra, ela só pode operar por letras, então isso vai evitar toda essa confusão com o significado e vai permitir mais leituras, né? Mas vamos às 5 dimensões da topologia, né, para a gente conceber esse RSI. Então, a primeira seria que em topologia se ignora a forma, né? E ele chega a comentar que por isso que a gente usa a metáfora da geometria da lâmina de borracha, porque a gente pode esticar, puxar, apertar a superfície, isso não muda a estrutura. Então, a gente tem aqui um ponto que é um ponto que a gente já vai estar caminhando aí para a clínica, que é a noção de estrutura clínica em Lacan. É completamente diferente em Freud, né? E o Lacan ele chega a passear por isso ainda, dessas formas clínicas, mas é importante a gente lembrar como em topologia a gente sai um pouco disso, né? Desse diagnóstico segundo as aparências, dessa predominância do imaginário, de determinar o que seria uma neurose obsessiva, o que seria uma histeria, né? E por aí a gente vai caminhando. E como é que isso não é mais determinante? Eu acho que nisso aí já tem uma mudança grande para a nossa visão clínica. A segunda condição seria isso também que você já comentou, né? A função do tamanho e da distância. Então, não é mensurável, isso não pode ser levado em consideração. E essa propriedade a gente poderia estender para o tempo e para o espaço, né? Assim, não tem uma categoria de medida. Tem alguns exemplos clínicos que a gente também pode ver nesse livro, de que ele fala em relação ao tempo, né? Como, assim, muitos anos podem se passar em um instante e como em um instante muitos anos podem estar ali também. Então, é controverso, né? O terceiro ponto, que é um ponto que a gente conhece, que a gente escuta também muito falar, seria essa relação entre interior e exterior. Então, a topologia ela vem dar uma nova relação disso, né? Uma nova percepção disso, e é muito diferente de quando a gente vê em Freud essa noção do dentro e do fora, né? A gente tem aquele famoso exemplo da cebola, de como vai se descascando e tendo uma noção de profundidade, como a própria concepção do inconsciente vai estar ligado a isso. E a topologia ela vem reverter essa relação, né? Um novo tipo de relação, que vai ter a ver também com essa noção de sujeito em Lacan, né? E a diferença para o indivíduo como algo que é indiviso. A quarta concepção seria que a topologia subverte a relação entre o sujeito e o objeto, né? Então a gente trabalha com esses objetos, essas superfícies bidimensionais, uma diferença também para o que a gente vinha vendo. A topologia vai operar também com essa noção de invariantes, que são as propriedades estruturais. E aí esse também acho que é um ponto essencial, porque a gente perde aquela referência, né, de forma, de espaço, de medida, de sempre ter uma categoria medindo as coisas. E agora a gente vai trabalhar com essa noção de invariante, né, de algo ali que tem de estrutural, de uma coordenada mesmo, né? E a gente pode pensar o que é invariante, né? Onde é que a gente encontra essas invariantes no ensino de Lacan? Então,
O inconsciente estruturado como uma linguagem seria um tipo de invariante, né, desse tipo, para a gente ter uma noção de um exemplo. E, enfim, esses são os 5 pontos importantes que a gente elenca para poder começar a pensar a topologia, né, para poder começar a fazer uma introdução da topologia. E agora, acho que fazer um paralelo de como é que isso funciona na clínica, né? Eu vou convidar o Jeff agora para poder trazer também as contribuições e dar uma continuidade aí ao nosso papo. Interessante essas coisas que vocês colocaram aí. E com relação à clínica, né, eu acho importante pensar, né, por que que a topologia nos serviria para isso, né? Nos serviria num ponto em que eu acho que foi o Augusto que colocou, de que o material com que a gente trabalha é o material da linguagem, né? E essa é a consequência do Lacan ter dessa ideia, né, de reduzir um pouco essa dimensão imaginária com que a gente trabalha nos primórdios da psicanálise, né, essa preponderância dessa dimensão imaginária, dessa dimensão de características, né, essa questão um pouco mais imaginária, para a noção de estrutura, porque perceba que a estrutura com a qual o Lacan vai trabalhar é a estrutura de linguagem, né? E as consequências disso seriam uma topologia. Ele fala isso no seminário 11, na página 193. Ele diz que se a psicanálise deve se constituir como uma ciência do inconsciente, convém partir de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Daí deduzir uma topologia, cuja finalidade é dar conta da constituição do sujeito. Ou seja, justamente porque nós aportamos à linguagem o nosso fazer, na plasticidade da linguagem, que essa topologia, como a Priscila colocou, da lâmina de goma, né, da lâmina de borracha, né, essa coisa muito mais maleável, muito mais transformável, mas que preserva os seus invariantes, né, quais seriam esses invariantes? A própria estrutura de linguagem, né, sendo como isso que constitui o sujeito com o qual a gente trabalha, é justamente por isso que serve uma topologia, né? Ela nos serve no ponto de vista em que nós não estamos mais presos a dimensões de forma, a dimensões de imaginárias de como as coisas se apresentam na clínica para nós, no sentido de que fez isso, então é uma dimensão de histeria, fez isso, é neurose obsessiva, fez isso, é muito mais plástico, é uma coisa muito, muito menos imaginária, entende? É uma relação com o fazer clínico que faz com a própria linguagem, que faz com essa plasticidade da linguagem. De que a realidade, inclusive, com a qual a gente trabalha seja uma realidade discursiva. É uma realidade discursiva, ou seja, é uma realidade feita pela linguagem, constituída pela linguagem. Então, isso tira, por exemplo, para Lacan, o peso de uma determinação de uma realidade externa ou de uma realidade interna. Entende? A gente sai dessa dicotomia que, como a Priscila colocou, ficava numa dicotomia esférica. Né? Se você pensa, uma esfera ela tem dentro e ela tem fora. Né? Ela tem uma noção de profundidade, ela tem uma lógica tridimensional. Né? E não é essa a ideia do que o Lacan tenta aportar. Justamente por causa da linguagem, ele vai colocar isso para a ordem de uma superfície bidimensional. Então, acabar com essa ideia de profundidade, acabar com essa ideia de dentro e de fora, né, aporta um outro fazer clínico, outro fazer, inclusive, para o inconsciente. Por quê? Porque se você postula que, eu tenho o meu inconsciente, o paciente que me fala dentro da análise, ele tem o inconsciente dele, você entra numa lógica de dois corpos, né, numa psicologia dos dois corpos, que cada corpo ali presente, cada materialidade imaginária presente no set analítico tem o seu limite corporal bem definido, e dentro desse limite corporal, né, o Freud fala bem disso no texto sobre o inconsciente, de 1915, que
o inconsciente estaria no corpo. Então, nessa consistência corpórea, eu tenho o meu inconsciente e aquele que me fala tem o inconsciente dele. Nessa lógica, eu tenho que ter todo um cuidado para que os meus conteúdos não emerjam dentro de uma análise, para que eu faça somente emergir os conteúdos do paciente, do inconsciente dele. Né? Essa lógica o Lacan quebra com uma topologia do toro, né? Dos dois toros anelados. Né? Ele trabalha isso no seminário 2, mais especificamente, na classe 7 do seminário 2, e que ele trabalha essa lógica de que, bom, se duas superfícies elas estão, né, a topologia trabalharia assim, se duas superfícies bidimensionais, como a fala, né, como a linguagem, elas permeiam uma análise, né, se elas estão postas dentro de uma análise, essas duas superfícies, né, que seria a minha fala e a fala do analisando, elas fazem uma superfície apenas, elas estão inodadas, elas estão de tal forma que uma constitui a outra e seriam inseparáveis. Então, a gente sai dessa materialidade corpórea de se perguntar quem fala dentro de uma análise, né? Ou seja, de perguntar de qual consistência corpórea sai aquele dito, para saber que esses ditos eles estão entrelaçados. Uhum. E que aquilo que surge no análise é trabalhável dentro de uma análise, independente de qual boca saiu. Entende? Ao ponto, isso é tão radical de um jeito, ao ponto de que se o Goldberg usa esse exemplo muito feliz no Desley Lacan, né? Ele diz que, olha, se eu cometo um ato falho na análise do paciente, eu peço para que ele associe, porque isso diz respeito a ele, né? Então, por quê? Porque o inconsciente que está sendo trabalhado dentro de uma análise é baseado nisso, é suposto a partir do analisando, a partir do que ele traz, a partir do que implica esse assunto, né, esse sujeito, né, esse buraco da linguagem que está sendo trazido, que está sendo posto em questão a partir da fala desse paciente. Então, não existe um conteúdo meu que eu tenha que refrear para que um conteúdo dele emerja, porque veja como colocar as coisas nessa perspectiva, coloca claramente a imagem de duas esferas se chocando, né? Então é bem essa consistência imaginária que o Lacan quer transpor. Eu queria só trazer mais uma citação aqui que eu acho importante para a gente trabalhar, do Função e Campo, né? Que ele diz que dizer que esse sentido mortal revela na fala um centro externo à linguagem é mais do que uma metáfora e evidencia uma estrutura. Essa estrutura é diferente da espacialização da circunferência ou da esfera, onde nos comprazemos em esquematizar os limites do vivente e de seu meio. Ela corresponde antes ao grupo relacional que a lógica simbólica designa topologicamente como um anel. Ao querer fornecer dele uma representação intuitiva, parece que, mais do que a superfície de uma zona, é a forma tridimensional de um toro que conviria recorrer, na medida em que sua exterioridade periférica e sua exterioridade central constituem apenas uma única região. Então, não tem essa noção de dentro-fora, externo-interno, mas isso constitui uma única região. Né? Uma única superfície, como é que eu vou dizer, interna a outra, né? Não é uma boa palavra, mas uma superfície interpenetrando a outra, entende? Ao ponto de serem uma só, né? Essa é a ideia dos dois toros que o Lacan tenta aportar. É bacana isso que você traz, né, Jeff, assim, como que acho que para a psicanálise isso ficou confuso durante tanto tempo, e assim, essa forçação de barra de ter um objeto que se encontre na realidade. E como Sim. que a gente vai se deparar nisso e nas dificuldades disso na prática quando a gente faz essa separação de corpos, né? Então, assim, o paciente com o inconsciente dele, digamos assim, o analista com o seu, cada qual com
com suas questões aí. Então, assim, vai para uma lógica completamente diferente do que Lacan está propondo, né? E dessa inversão do bidimensional. Exato. Isso está presente desde de Freud, mas não só neste, né? Se a gente fosse dividir a psicanálise em geometrias, eu acho isso válido, né? A gente poderia pensar que a psicanálise, né, freudiana, pós-freudiana, ela estaria muito mais para uma topologia, para uma geometria euclidiana, e a de Lacan, pelo menos é a única que eu conheço, né, estaria muito mais para uma topologia, né, para uma topologia, o que anteriormente era chamado de análise situs, né, que é essa topologia com superfícies esburacadas, então, que se constitui por um buraco e a plasticidade dessas estruturas, porque elas não... É muito interessante isso, como você falou, Priscila. Elas não se mantêm presas a uma dimensão de tamanho e forma, né? Mas elas conservam a sua estrutura ao ponto de que eu posso pegar uma banda de Moebius e torcer ela ao ponto de que eu posso pegar um toro e esticar, né? Mas eu não rompo isso, né? Eu não quebro isso, eu não rasgo isso. E isso se conserva uma invariante, né? Uma estrutura, mas uma estrutura muito mais maleável, né? Muito mais afeita a transformações, né? É isso que é interessante. Isso, porque acho que desengessa a nossa prática, né? Exato. Eu sempre costumo pensar na topologia e, assim, particularmente como isso me serve na minha prática, de que isso desengessa, né, o analista para pensar com essa teoria e colocar ali na clínica. E é interessante isso que você falou dos buracos, porque eu me lembrei um momento em que ele traz no seminário 22 do RSI, em que ele diz assim que sem esse buraco não seria possível ou pensável que alguma coisa se atasse. Então é necessário que hajam esses buracos para que hajam esses enodamentos, né? Enfim. Eu vou convidar Bruno agora para poder se juntar a gente e dizer o que é que ele está pensando disso, o que tem de importante. Então, eu acho muito interessante essa discussão que a gente está fazendo e tomando como ponto aí o que o Jeff acabou de comentar, articulando a noção do toro como os dois de alguma forma intercalados um no outro e produzindo efeitos numa situação de análise. E eu queria salientar aqui de início que essas topologias de superfície que Lacan fala, principalmente bastante no Seminário 9, que não são o toro, mas a banda de Moebius, o cross-cap, a garrafa de Klein, elas não têm a pretensão de explicar tudo na teoria psicanalítica, mas cada uma tem a sua delimitação prática do que é que elas visam de uma certa forma abordar, como por exemplo, a gente pode pensar na banda de Moebius e como ela pode se articular para pensar a noção de um sujeito, de uma noção de ruptura com essa ideia de um dentro e fora. E, tomando como partida disso, eu queria trazer como exemplificação o que é que Lacan vai desenvolvendo para além dessas 4 topologias de superfície, entre outros questionamentos, como ele aparece no final de sua obra com a tal da cadeia borromeana, ou nó borromeano, como outros chamam, né? Lacan descobre isso em 72, num jantar, que é trazido para ele esse brasão da família Borromeu, lá na Itália, em que ele se apaixona por isso de uma certa forma, porque para ele aparece como uma espécie de escritura que possibilita ele finalmente conseguir articular esses 3 registros que há muito tempo, desde o início de seu ensino, ele vem tentando articulá-los de uma certa forma em um, e ele consegue fazer isso através dessa escritura borromeana, né? Então eu vou trazer aqui só uma citação lá do primeiro seminário que ajuda a gente a pensar como essa tentativa de articulá-los todos em um não é uma coisa desse tal altíssimo Lacan, mas justamente uma coisa que vem acompanhando o ensino de Lacan há um bom tempo, né? Ele diz no seminário 1 que esse real, simbólico e imaginário são categorias elementares sem as quais nada podemos distinguir em nossa experiência, apontando o quanto, para poder conseguir pensar do que se trata esse corpo teórico da psicanálise, a gente precisaria, acima de tudo, conseguir distinguir esses 3 registros, essas 3 dimensões. E logo depois ele complementa, né? Não é por nada, sem dúvida, que elas são 3. Deve haver aí uma lei mínima que a geometria não faz aqui mais do que encarnar, saber que se vocês destacam no plano real alguma aba que se introduza numa terceira dimensão, não poderia fazer nada sólido senão com 2 outras, no mínimo. E é a partir daí que a gente começa a pensar a noção borromeana, porque só é possível fazer algum tipo de enlace de nós, enquanto Borromeu, a partir de no mínimo 3 nós.
Lacan descobre isso, como eu falei, em 72, e ele era paralelo à época do Seminário 19, mas ele começa a abordar isso somente a partir da penúltima aula do Seminário 20, em que ele começa a exemplificar, e a partir do Seminário 21 em diante, as possíveis articulações e consequências de se pensar a psicanálise na cadeia borromiana vão tomando conta de seu ensino a tal ponto de que são seminários exaustivamente tratados sobre isso. No 21, particularmente, ele trata de várias possibilidades de cadeia borromiana e suas formações e rompimentos para poder se pensar algumas possíveis manifestações estruturais clínicas, e no 22 ele vai tentando de alguma maneira fazer uma amarração disso. Para poder apenas trazer de uma maneira um pouco mais clara e breve sobre isso, a cadeia borromiana, para quem não conhece, para quem não tem muita leitura a respeito disso, se trata de uma união, um enodamento de 3 nós que são unidimensionais, e a partir do momento que eles se enodam em 3, passa-se a ter uma tridimensional, um espaço tridimensional para se pensar nessa noção de cadeia borromiana, e que você pode tanto pensá-la enquanto tridimensional num espaço, ou você pode planificá-la ao tentar desenhá-la, ou, por exemplo, se você tirasse foto de uma cadeia borromiana tridimensional. Isso é importante. Eu vou trazer aqui uma pequena citação de um livro de Marc Damon chamado Ensaio sobre a Topologia Lacaniana, que ele faz um comentário a respeito dessa noção das 3 dimensões que toma um certo pulo, ao meu ver, nesse ensino de Lacan, que ele diz o seguinte: a ideia de Lacan de reconstruir a topologia a partir dos nós nos parece menos espantosa. É preciso conceber o espaço com 3 dimensões como podendo ser não apenas euclidiano, esférico, hiperbólico ou projetivo, mas igualmente lenticular, anulado ou encadeado. Então, assim, há algumas consequências que a gente começa a tirar a partir daí, e Lacan vai nessa tentativa de enodar esses 3 registros a partir de 3 nós, em que ele os nomeia de real, simbólico e imaginário. E com isso, esses nós eles precisam estar atados de uma forma para que seja considerado borromeu, de uma maneira tal que, rompendo-se qualquer um desses, todos os outros iriam se romper. E isso é uma característica importante de pensar sempre os 3 articulados de alguma forma, né? No Seminário 22, na primeira aula, Lacan comenta também de que ele coloca o objeto A no centro dessa cadeia borromiana justamente porque tem um ponto aí que é diferente da geometria euclidiana, de que quando você toma uma noção de um ponto dessa geometria euclidiana, é justamente a união de 2 retas. Então você tem um ponto zero. Quando você tem uma noção de um ponto com 3 linhas, esse ponto ele nunca vai poder ser zerificado. Ele vai sempre restar de alguma forma. E Lacan se utiliza disso para abordar o objeto A justamente aí no coração da cadeia. E a gente se pergunta muito, assim, é muito comentado isso em até algumas instituições e outros locais, por que Lacan se deteu tanto com isso? A que é que serve na psicanálise a gente ficar pensando as articulações de nós de barbantes para a clínica, né? E o primeiro ponto eu articulo com o que o Jeff falou, de que quando a gente pensa na psicanálise lacaniana e na sua geometria que não é euclidiana, é justamente a noção de que o sujeito ele não se confunde jamais com o indivíduo, ele não se confunde com as pessoas, de tal forma que não se trata de cada um ter a sua cadeia borromiana e cada um com sua cadeia borromiana diferente vai andando, entrando no consultório e se resolvendo, mas de que essa cadeia borromiana é uma maneira, é uma clave que o analista pode utilizar como ponto de partida para a sua condução, para a interpretação de que essa cadeia borromiana representa ali o caso, a organização do caso que nós teremos no início da análise e no fim de análise. Inclusive, tem um analista da Apolo que se chama Félix Morales e que ele comenta, fazendo uma crítica a Lacan, de que é preciso repensar essa noção de sintoma, como Lacan coloca no Seminário 23, de que não se trata de uma coisa final ou uma resolução de uma possibilidade de uma análise ou mesmo de uma sublimação, tal como aconteceu na hipótese com Joyce, mas justamente de que nessa cadeia browniana, em que teremos 3 dimensões, uma sobrepostas à outra, e uma 4ª dimensão viria a enodá-las, nós poderíamos pensar isso enquanto um processo de uma análise, o que acontece no caso da análise, tal como o Jeff colocou. E a possibilidade de um enodamento borromiano sem necessidade dessa 4ª como uma consequência de um final de análise. Então, me parece que a cadeia borromiana ela tem uma possibilidade vasta de pensar uma série de manifestações clínicas, como Lacan vai nomeando cada buraco, do imaginário com o corpo, do simbólico com a morte, do real com a vida, as interseções ou vizinhanças de cada uma dessas dimensões, como o gozo fálico, o gozo do outro, o sentido, assim como a possibilidade de cada invasão de uma dimensão dessa em outra, como inibição, sintoma e angústia. E a partir disso a gente pode repensar de várias maneiras como é que a gente pode ler esse caso que aparece para nós numa situação de análise.
fantástico. Posso? Pode? Pode, cara. Eu queria fazer algumas provocações, porque se não tivesse provocação, não seria podcast da Borda, né? Eu queria indicar o seguinte, retomar um ponto, que vamos entrar numa espécie de consenso, que é o seguinte, há uma dificuldade muito grande com a topologia, comprar a ideia do Lacan de que isso é de fato relevante, porque, convenhamos, 99,9% dos analistas ao redor do planeta não tem o menor tipo de traquejo com isso, não se debruçam sobre topologia, não estudam matemática, enfim, não se detêm para estudar isso. Então, vamos tentar pensar o seguinte. O Lacan, quando ele é perguntado sobre o que é necessário para a formação de um analista, ele diz de maneira muito clara, né? Ele elenca quatro disciplinas que seriam necessárias para a formação de um analista. Necessário que eu digo, talvez não dê para pensar um analista sem que ele passe por essas disciplinas. São elas a linguística, tal como pensada por ele, lembremos disso, a lógica, a antifilosofia e a topologia. Agora, a provocação é a seguinte: se nós não temos a menor notícia ou a menor noção do que é topologia, será que nós somos psicanalistas lacanianos? Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que poder sublinhar para poder entender o porquê dessa nossa dificuldade. E eu diria que essa dificuldade pode ser desmembrada em duas. Primeiro, e antes de tudo, é a nossa dificuldade em abstrair. A abstração é um exercício mental, é um exercício do pensamento, ele é uma atividade do pensamento, ele é alguma coisa com a qual a gente não só faz, mas a gente precisa treinar para fazer, a gente precisa estar adaptado a fazer, a gente precisa repensar um objeto dado que há uma separação desse objeto. A ciência que eu estava mencionando anteriormente é justamente alguma coisa que pode abstrair de uma determinada realidade, abstrair o seu caráter contingencial para operar no plano matemático. Aliás, nada mais absurdo para o senso comum do que dizer que, as maçãs caem tal como a fórmula determina. Então, essa ciência que eu vinha mencionando, e essa maneira de pensar, e eu quero sair um pouco do campo da ciência, porque é uma maneira de pensar moderna, que tem inflexões na arte, na política, enfim, em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, dependem de uma espécie de exercício do pensamento sobre os nossos objetos cotidianos. Então, topologia é a maneira pela qual o Lacan pode dizer, olha, o exercício do analista depende de um exercício de abstração. Antes de mais nada. Né? Então, quando a gente interroga a significação do que a gente escuta dentro de uma análise, a gente está necessariamente produzindo uma espécie de abstração. Né? Produzindo uma torção por sobre alguma coisa que pode nos ser evidente. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero sublinhar, dizer que, o analista tem que ter o poder de abstração. Como que a gente chega nisso? Aí é outro problema danado, né? Porque a gente poderia dizer, olha, a gente abstrai por dom, a gente abstrai, ou a gente consegue fazer esse tipo de procedimento por intuição, ou por estudo, ou por entender o que está por trás desse exercício de abstração. Não vamos entrar nisso, porque eu acho que isso é uma questão muito grande. Agora, se vocês repararam, todos nós aqui tivemos muita dificuldade de falar disso. Né? A gente cai nos mesmos problemas que a gente tenta denunciar através da importância da topologia. A gente às vezes se atropela quando tenta falar do que vai dentro, o que vai fora, por que não é fora e é dentro. A gente cai numa espécie de problema. A linguagem nos ferra. Uhum. E aí eu quero colocar uma citação do Lacan e o que eu quero provocar mais ainda, que é o seguinte: se a gente entende essa citação aqui, e mais, essa citação é um recolhimento de dentro do Seminário 13, enfim, ela é, digamos, exemplar dessa proposta que o Lacan está tentando colocar e que eu estou chamando aqui de abstração, apesar disso ter lá seus problemas de precisão. Mas leiamos o seguinte: ele na ocasião está falando das estruturas, e ele está chamando de estruturas justamente a garrafa de Klein, o toro, as fitas de Moebius. Então, ele diz o seguinte:
Isso está na lição, vou ler para vocês, na lição 15 de dezembro de 1965, no seminário O Objeto da Psicanálise. Podemos, a partir dessas primeiras definições concernentes ao sujeito barrado, e aqui ele estava falando da banda de Moebius, conceber o que podem nos servir essas outras duas estruturas, a garrafa de Klein e o touro, para estabelecer as relações fundamentais que nos permitirão situar, com um rigor que nunca é obtido com a linguagem comum. E aí, reparem nisso aqui. O rigor que nós temos com essa topologia, com isso que ele está apontando, jamais é obtido com a linguagem comum. Continua a citação, né? Com um rigor que nunca é obtido com a linguagem comum, porquanto a linguagem comum leva a uma ontificação do sujeito, que é o verdadeiro nó e a chave do problema. Então veja, essa citação nos diz o quê? Para além de se debater com a relação da ciência, do entendimento, do pensamento com o senso comum, ele está também tentando esvaziar a sua tarefa de psicanalizar da ontificação, né, do preenchimento, da substancialização daquilo com que ele trata. Né? O Jeff falou muito bem sobre isso, falou dessa relação que a linguagem ontifica, a linguagem substancializa. E aqui eu vou continuar na mesma relação aqui que o Lacan está colocando. Sigo com ele aqui, hein? Da mesma página. Cada vez que falamos de alguma coisa que se chama sujeito, fazemos dela um. Porém, o que se trata de conceber é justamente isso, é que o nome do sujeito é isso. Falta um para designá-lo. Então veja, cada vez que a gente fala de alguma coisa dessa ordem qual? Dessa ordem topológica, dessa ordem de corte, dessa ordem de pura falta de substância, desse puro, digamos assim, desse puro vazio que é o sujeito, cada vez que a gente fala desse sujeito, a gente faz dele alguma coisa que ele não é. Então, veja, a linguagem, ela nos dá essa passada de perna, ela nos passa a perna toda vez que a gente abre a boca para falar. E quando a gente abre a boca para falar disso, que só pode ser aprendido a partir de escrita matemática, a partir da matemática, bom, aí a gente se dá mal. Então veja, quero retomar ainda a primeira provocação. Então se a gente não tem como pensar o pensamento, né, em sua extensão, né, e é bom lembrar aqui que o Descartes coloca o pensamento de um lado e a extensão do outro. O Lacan vai dizer no Seminário 9 que o pensamento tem extensão. Logo, a esse pensamento é preciso pensar uma geometria, uma topologia, um espaço. Então, tendo esses elementos em mente, se a gente não consegue de alguma maneira pensar a estrutura do nosso pensamento, o que será que a gente faz com isso? Né? Com essa parte tão necessária do ensino do Lacan. E aqui só para introduzir um outro elemento do mesmo seminário, que eu acho que é radical, né? Geralmente a gente se esbarra com comentadores e, enfim, importantes comentadores do Lacan que são divididos em algumas partes. Uns primeiros vão dizer que quando o Lacan estava fazendo topologia, especialmente a topologia dos nós, o Lacan estava débil mental. Ele estava com um problema mental. Dito por psicanalistas importantes no nosso campo e dizem exatamente isso. Tem psicanalistas também que vão dizer que quando o Lacan está falando de alguma coisa que lhes interessa, aquilo, em relação à topologia principalmente, aquilo já não é mais matemática. Então o Lacan estava trabalhando com os nós, e isso muito interessante, mas aquilo não era matemática. Então há um consenso nosso, na nossa comunidade, que é simplesmente colocar não é nem para escanteio, é para fora do gramado de uma maneira absoluta. Tudo que diz respeito à matemática. Apesar do cara ter falado sobre isso durante 30 anos, vírgula. Uma outra gama de pensadores e psicanalistas vão dizer o seguinte: olha, quando o Lacan estava falando de psicanálise, ele estava fazendo metáforas. E aqui no seminário 13, ele diz o seguinte: ora, vou ler para vocês, isso está na lição de 30 de março de 1966. Então, notem o que o Lacan fala aqui sobre a topologia e as matemáticas.
As estruturas de que se trata devem ser consideradas como sendo da ordem de um hipokeimenon. Porque o hipokeimenon, isso é uma palavra antiga da grega, da filosofia grega, quer dizer o quê? Da ordem de um hipokeimenon, de um suporte, ou até de uma substância do que constitui o nosso campo. O termo de forma mental, portanto, como sempre está aí como aproximação, e ele é inapropriado. Então, forma mental, modelo, metáfora, ele é apenas uma aproximação, ele é inapropriado. Por quê? Ora, porque as matemáticas e a topologia são a estrutura do nosso campo. Né? Digamos, abrir mão dessas coisas é uma coisa que talvez todos nós façamos. Né? 99,9% dos nossos colegas, e nós mesmo, né, não nos debruçamos sobre isso. Por quê? É muito difícil, realmente. É complicado você sentar e abrir um livro sobre nós. São livros dificílimos, nós não somos matemáticos. Talvez uma grande parte de nós tenha entrado na psicologia, psicanálise, justamente para não ver nada de matemática. É fato. Né? É difícil, é trabalhoso. Né? Envolve uma linguagem contra-intuitiva. Né? Mas veja, também tem um lado, digamos, que o próprio Lacan está apontando aqui. Toda vez que a gente consegue, de alguma maneira, falar disso, algo se perde. Né? Algo se desvai pelos nossos dedos. Então, o sujeito dado, por exemplo, né, o sujeito dado que ele é puro corte, ele não pode ser jamais um indivíduo, né? Ele se perde quando a gente fala dele. É por isso que ele é evanescente, né, que ele é pontual. E aqui eu quero só terminar com um ponto que me parece decisivo, que é, digamos, como que a gente vai comprar essa ideia do Lacan, que eu acho que é uma ideia de algo tem que aparecer, algo tem que se mobilizar, porque a gente precisa poder sair para o Lacan, para ser esse psicanalista que o Lacan está apontando. De novo, reforço a pergunta, talvez nós não sejamos, mas se a gente quer de alguma maneira se aproximar a essa noção de psicanalista que o Lacan está falando, a gente tem que poder entender de uma vez por todas, pelo menos, o fato de que, bom, quando a gente fala de uma pessoa, a gente jamais está falando do sujeito, porque o sujeito é isso que a gente não pode aprender porque tem uma outra estrutura. Então, é necessário que a gente possa entender esse corte radical, que é um corte da ciência, né? Que é essa maneira de pensar, não só de ver o mundo, mas de pensar. Então, um analista lacaniano, que se diga, um analista que se baseie dentro da estrutura do significante, dessa teoria da linguagem específica e pontual, que talvez não tenha vingado, mas esse analista ele tem que poder ter em mente que alguma coisa desse pensamento ele é descartável. Digamos, ele é obsoleto. Há uma obsolescência à geometria da esfera. Logo, ela pode ser pensada sobre outros fundamentos. Isso dá o quê? Isso dá superfícies furadas, como o Jeff falou. Isso dá superfícies em torção. Né? Então, tudo isso... A grande pergunta que fica, como pensar a clínica, é como pensar, digamos, o começo do pensamento clínico. Porque a questão não é tanto o que a gente faz na clínica com isso. Não, a questão é como que a gente pensa. Lacan está colocando para a gente que o nosso pensamento é um suporte. Ora, se a gente não pode dar conta de pensar esse suporte, a gente não faz, né? Não tem ação. Né? A nossa ação, a despeito do que a gente às vezes acha, ela tem uma estrutura, né, de pensamento, teórica. Né? Então, conceitual. Então, essa é a provocação que eu acho que é importante fazer. Né? Que talvez a gente não tenha comprado a ideia do Lacan, que a gente talvez não tenha embarcado nessa assim, por motivos políticos, enfim, como eu falei, o velho tava gagá quando falava dessas coisas, mas talvez a gente não tenha embarcado nisso. A questão é saber por quê e se a gente ainda tem interesse em embarcar, né? É Sim. isso. Muito interessante. E outra coisa que quando você estava falando, eu estava fazendo link aqui com a clínica, né? Estava pensando nessa noção e como você falou do sujeito como corte, né? E pensando nisso na operação, a partir da operação do analista, né? De que em um determinado paradigma anterior, a gente tinha a noção de que o analisando no seu discurso ele adentrava uma determinada profundidade, né? Então tinham discursos que eram superficiais e aí ele ia adentrando uma determinada profundidade, né, no seu discurso, ou que os conteúdos iriam emergindo de certa forma. Com a banda de Moebius a gente perde isso, né? A gente não tem essa ideia. E aí ele percorre, é muito interessante,
não uma profundidade, não por exemplo, se a gente pega uma faixa de Moebius aliás, a gente pega uma faixa e a gente junta as duas pontas, a gente tem um cilindro, né? Mas se a gente faz uma semitorção, a gente tem uma banda de Moebius e a partir disso a gente só tem uma única borda. Então a gente tem um único lado, né? O analisando, esse é o discurso que o analisando percorre. Ele percorre a superfície de um único lado. Então, sem atravessar uma borda, sem adentrar uma profundidade. Quando esse sujeito aparece? Esse sujeito aparece no corte que o analista faz, né? Para saber que havia ali uma estrutura moebiana, você faz um corte pela linha mediana, né? Na topologia, pela linha do meio, né? Esse meio sem aqui colocar propriedades métricas, né? Mas sim. Eu queria só apontar o fato de que, para isso não ficar ainda mais abstrato do que de fato é, Sim. quando a gente fala que o corte é na linha mediana, é preciso que a gente entenda que a linguagem ela tem essa estrutura. Então, se a gente intervém de alguma maneira, essa Exato. Intervenção, se ela é certeira, ela tem estrutura de corte. Exato. Né? Então, se ela de alguma maneira desarticula uma organização de sentido e produz outro, então ela aí então tem estruturas de corte. Agora, para intervir, né, porque é óbvio que eu não tem como eu achar isso é do âmbito de uma abstração, mas para eu intervir, eu preciso entender a linguagem dessa maneira, né? Esse que é o ponto. Exato. E aí quando você corta a superfície, né? Isso na topologia, quando você corta a superfície, você sabe se aquilo era uma banda de Moebius ou não. Ou quer dizer, já foi. Sim, a estrutura sim. já foi. Então Exatamente. essa dimensão do sujeito, de que quando você tem conhecimento de que houve ali um corte, que houve ali uma intervenção, de que houve ali, isso já foi. Isso só se dá no depois. Isso só se dá como revelando que ali havia um sujeito, ali havia uma estrutura, e ali adveio um analista. Né? Pontualmente, nesse momento, adveio um analista. Nesse momento de corte, você teve o desvelar de uma estrutura, quer dizer, que ali havia uma estrutura moebiana, mas não há mais. Né? E aí você não pode colar isso de volta, você não pode refazer isso. Exatamente, é uma outra maneira de pensar o tempo, inclusive, né? Sim. Antes de morrer, ele estava fazendo um seminário sobre topologia e tempo. É justamente isso, né? É a topologia, o corte, a partir dos efeitos do corte que eu posso dizer que houve um corte. Esse aqui é uma radicalidade toda peculiar. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto que você chamou de paradigma, e me parece correto, né? O Poiré é ainda mais radical, porque ele chama de inteligência, né? Então, antes a gente tinha uma inteligência específica e agora a gente tem outra. Isso tudo para mostrar que são parâmetros decisivamente intelectuais, são parâmetros que dizem respeito ao nosso entendimento, que dizem respeito aos conceitos, a uma trama conceitual. Né? Então, como é que você pensa uma trama conceitual em relação a outra? Né? Porque é isso, a gente pode supor que a geometria euclidiana ela dá conta de tudo. É por isso que a gente faz da geometria euclidiana metafísica. Quando você pode tratar a geometria euclidiana como não metafísica, como alguma coisa que pode ser questionada, colocada em xeque, né, que isso pode ser trabalho de uma espécie de ceticismo da ciência, a gente pode pensar outras geometrias. Então, vejam, para além das dificuldades que eu coloquei, que são as dificuldades com a própria topologia, com a própria, digamos, com a própria linguagem, como ela se impõe e nos dá esse nó, há uma espécie de rigor que a gente tem que ter em não tomar as coisas como dadas, como dogmas, como do campo da metafísica. Né? A gente faz metafísica no momento em que a gente acha que a nossa realidade é uma só, de uma só maneira. Então, digamos, todo esse aparato conceitual do Lacan foi justamente para mostrar que a nossa inteligência, nossas categorias do entendimento não são metafísicos, são, digamos, mundanos, são contingentes, podem ser trocados, podem ser repensados. Né? Então aí está uma questão decisiva para isso. Essa noção de paradigma ela é interessante porque a gente tem claramente aí, e é o que eu tento abordar no último artigo da Borda, né, que da revista, que é justamente isso, né, de que um paradigma ele vem para responder aos problemas que outro paradigma anterior não resolveu. Então, na geometria Sim. a gente tem isso, né? A gente tem a geometria euclidiana, a projetiva responde a questões, né, que a geometria euclidiana não conseguia responder, e daí a gente vem para a topologia, que responde questões que nem a geometria euclidiana e nem a projetiva conseguiam responder. Então,
no campo da matemática isso fica muito mais claro, né? Eu acho que nos outros campos Sim, isso fica muito mais claro. sim. Uhum. Então, É, diga lá. acho que Bruno quer fazer algumas considerações agora e a gente já vai também para encerrar, né? Fazer as considerações finais. Pode falar, Bruno. Sobre isso que o Augusto falou, eu acho muito importante se questionar assim o porquê que a gente tem tanta dificuldade com a topologia e eu acho às vezes sequer de dimensionar essa dimensão da topologia para a psicanálise, para a teoria, porque de fato vai na contra-intuitividade, né? Se a gente pensa como o Augusto comentou também, né? A geometria euclidiana ela acaba dando conta de toda essa realidade que a gente consegue observar de maneira mais clara e para poder conseguir tratar do sofrimento que acompanha esse mesmo ritmo, a gente precisa de alguma forma estar na contracorrente. Quando eu falo contracorrente, eu não falo no sentido de resistência, mas eu falo no sentido de pensar de uma outra forma. Eu preciso, nessa abstração, conseguir ir para além do que a intuição coloca e fazer um caminho justamente contra-intuitivo. E de fato, assim, existem enormes dificuldades que tocam nisso. E aí, quando você faz esse questionamento do será que realmente somos lacanianos ou não, me lembra um comentário que um colega fez um colega argentino, sobre essa questão de pessoas que se consideram Uhum. lacanianas, mesmo sem saber que talvez não sejam, porque acreditam estar lendo, acreditam estar reproduzindo, e às vezes de maneira até dogmática, algum tipo de conceito, mas não se dão conta que a clave de leitura que elas fazem sobre a própria clínica e a leitura, às vezes é uma clave, por exemplo, kleiniana, e não se dão conta disso. Então, isso realmente é uma coisa muito problemática, e as consequências disso se estendem de tal forma de que, pela dificuldade com a teoria, pela dificuldade com a topologia, com o rigor do que Lacan vai articulando ao longo de sua obra, o negacionismo toma conta disso a tal forma de que se tenta o tempo todo equiparar Lacan com Freud, como se tentasse, a partir de Freud, que é uma outra geometria, dar conta do que é que Lacan fala, só que é uma outra linguagem, que é um erro absurdo. E de outra maneira também, alguns colegas que inclusive falam, mas minha clínica não é essa clínica topológica, como se fosse possível fazer uma separação dessa maneira. Então, me parece que realmente isso é uma coisa séria, é uma coisa delicada, é uma coisa que eu não sei se responde somente a partir disso, porque como o Augusto falou, né, há equívocos da linguagem. Mas o fato de a gente falar já implica em uma outra noção que a gente pode se perder nisso. Mas me parece que, acima de tudo, a falta de rigor com a maneira como a gente se adentra à teoria que Lacan propôs, isso inicialmente provoca qualquer sorte de diferença do que se pode pensar em relação ao que ele está colocando e dentre todos os outros campos demais, porque há uma subversão crítica do que Lacan aponta em relação a Freud, em relação à psicanálise, em relação à cultura e em relação ao sofrimento, advindo aí como um grande outro. E a gente tem uma série de consequências para isso, e se a gente não consegue pensar de maneira mais profunda, mais séria, mais abstrata, a gente vai sempre cair nessa salada de frutas que acontece aí dentro da própria psicanálise, em que tudo se resolve na base da experiência. Então eu acho que realmente é um ponto que Augusto coloca que é importante e a gente de fato precisa começar a pensar nisso de maneira mais séria. Esse problema que a gente tem, né, quando Augusto falou, será que a gente compra essa ideia? Será que a gente está disposto a comprar essa ideia? Mas assim, ainda que haja aí uma escolha, como o Bruno estava dando um exemplo, né, assim, eu não trabalho com essa clínica topológica. Ainda que haja essa escolha, o que é que isso implica, né? O que é que isso implica teoricamente, o que é que isso implica na prática clínica, porque não é sem implicações, isso é muito sério, né? Principalmente quando se faz essa mistura, como você estava dando esse exemplo, né, de que às vezes é uma prática que vai até para uma vertente kleiniana, mas está ali enquanto uma psicanálise lacaniana. E aí as coisas começam a ficar confusas, né? E por vezes até assim, na própria transmissão, como a gente escuta assim, em muitas escolas, quais são os desdobramentos disso, assim, como é que essa confusão ela vai sendo passada adiante, né? E sendo consumida, e sendo absorvida, e enfim, toda a sorte de complicações que advém disso. Mas, pelo nosso tempo, eu vou só pedir para vocês fazerem as colocações finais agora, para a gente poder encerrar. Bom, como consideração, eu gostaria apenas de complementar de que toda vez que o analista faz qualquer leitura dentro do que se passa dentro de uma análise, ele parte de algum saber. E se o analista não tem a mínima noção de saber, que saber é esse que ele está operando, ele não faz ideia do que é que ele está lendo. Então eu acho que isso é um ponto que a gente não tem como se dissociar. E me parece que caminhar minimamente pela teoria seria um primeiro passo para tentar dar conta disso de alguma forma. Bom, eu
Bom, eu acho que eu complementaria, eu resumiria tudo que nós falamos aqui, né? E no seguinte, e principalmente nessa fala da Priscila aí, né? De que é, a nossa clínica depende especificamente do paradigma que a gente sustenta para ler o caso, né? É o aporte teórico que eu tenho, a ferramenta que eu utilizo para ler esse caso, diz diretamente como eu vou tratar esse caso e que caminhos eu vou dar para esse caso. Se eu imagino, por exemplo, que tem uma realidade é, externa e uma realidade interna, né, se pautando nessa lógica, nessa topologia esférica, nessa geometria esférica, eu vou necessariamente entender que, pelo menos a meu ver, que tem alguma coisa na realidade que é externa, que é imutável, que é alheia a mim e que provoca uma fixação ou um trauma, ou seja lá o que for, que faz uma marca interna. E aí o que é que eu posso mudar? Eu posso mudar a marca que isso fez, eu posso amenizar essa marca, eu posso falar diferente sobre essa marca, mas o dado em si, empírico, experimental, que foi traumático, isso eu não posso mudar. Eu acho que isso é um outro paradigma, né? Eu acho que o paradigma do Lacan com a topologia é de que esses fatos são fatos de discurso, e como são fatos de discurso, eles são modificáveis, inclusive os próprios fatos, entende? Isso tem uma transformação, isso sofre uma transformação é, é, do fato em si, né? É o fato em si. Então não tem uma realidade interna, uma realidade externa, e isso é primordial. Então, aportar uma elaboração dessa, uma ferramenta dessa para a leitura e para o manejo do caso, eu acho imprescindível. Eu acho que é aí que a Priscila fala que isso tem consequências para a clínica, né? Porque se você tem uma realidade externa que é imutável, então você só pode, de certa forma, se amigar com isso, aceitar isso, se resignar a isso. Então é profundamente adaptativo. Então eu acho isso muito esquisito e eu acho problemático em muitos pontos. Não sei se essa seria o melhor modo de lidar. Saber fazer com isso, né? Uhum. Eu terminaria só apontando ainda um outro problema que a gente aqui da Borda tenta sempre colocar em evidência, que é o fato de que a nossa comunidade de analistas, talvez ela faça um pacto absolutamente irracionalista, né? Nós temos declaradamente entre nós uma espécie de anticientificismo, né? Nós temos um anti-intelectualismo imperando dentro da nossa comunidade. Nós temos um apelo radical ao sensível, à experiência artística, estética, poética, teatral. Nós temos todas esse apelo fortíssimo, né, que tem a sua justificativa de ser, mas nós temos um rechaço muito grande à intelectualidade, ao pensamento racional, argumentativo, à discussão conceitual. Nós temos, digamos, uma ojeriza desse campo que não só é colocado Lacan como um débil mental quando fala das matemáticas, mas nós temos uma versão a isso, que nós tacitamente encontramos e aceitamos. Então, não dá para começar a discutir topologia, lógica, matemática, ciência, se a gente tem aversão à ciência e ao pensamento intelectual. Não dá. Então, quem se interessa pela topologia, né, quem acha interessante, bonito, sei lá, mas quem quer, de fato, se fazer a pergunta para que serve isso na clínica, tem que poder fazer alguns questionamentos antes da sua posição política dentro da psicanálise. Sem esse tipo de questionamento, de interrogação das suas bases, dos seus preconceitos, não vai a lugar nenhum. Né? Acho que isso tem que ficar claro de uma vez por todas e espero que com todos os elementos e os argumentos que a gente tentou mostrar aqui, isso possa abrir um pouco o campo para discussão, porque é um campo muito prematuro, que talvez ainda nem tenha saído da barriga da mãe Lacan, né? Digamos assim. E talvez não saia. Né? Acho que esse que é um problema. Nós temos um problema epistemológico, nós temos um problema clínico, mas temos um problema político também. Né? Então fiquemos atentos a isso. E quem de fato se interessa pode procurar a gente, porque a gente está interessado nisso.
Então, a gente finaliza hoje mais um BordaCast, o nosso último podcast dessa temporada, que foi uma temporada muito rica, né, com muitos debates, muitas discussões. Queria agradecer a vocês pelas contribuições, pela participação, e queria também agradecer a quem está escutando a gente, convidar a escutar os nossos outros podcasts que estão lá no nosso canal. A gente tem nossas redes sociais por onde a gente está sempre sinalizando também as produções da Borda e convidá-los a debater com a gente esse tema que a gente trouxe hoje da topologia, né? Trazer o que vocês acharam, o que vocês estão pensando, como é que isso tem acontecido aí e abrir esse espaço de um diálogo. A gente está aberto a isso, aberto a críticas e é isso. Fica aí agora o nosso convite também para o início da próxima temporada, mas por hora esse é o nosso podcast que está fechando, né? Esse momento que a gente escolheu esses temas considerados importantes. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.